Olá, como vai? A Editoria Contexto desta semana traz o tema Misticismo em Brasília. E hoje nós vamos conversar com uma figura bastante polêmica, que trouxe a sede da sua igreja aqui para Brasília. Com 30 anos de idade, ele recebeu um chamado e descobriu que era o Filho de Deus. Seu nome, Henri Cristo. Fique conosco, a Web TV do Campus está online. Henri, vamos começar falando de Brasília. Por que você escolheu essa cidade para fundar a sede da sua igreja? Porque ela é, ninguém é obrigado a crer, a Nova Jerusalém no Apocalipse 21. Meu pai me revelou isto quando estive aqui a primeira vez em 1980. Então é claro que lá no Apocalipse também está escrito que era a minha noiva Brasília, esperando por mim, ataviada. E é claro que as bodas ainda nem começaram e já tem 5.000 seitas, que são os penetras que vieram antes de mim. Eu não vou poder proibir eles de circular, eles que fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Entende? Agora, eu vim só na hora certa, que meu pai mandou vir, depois que estava chegando a vez de eu implantar aqui em Brasília a sede do reino dele, formalizado pela Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que foi fundada em 1982, cujo estatuto está escrito que teria que transferir para Brasília a sede. E agora, cumprindo a vontade do meu pai, o reino de Deus já está instituído aqui em Brasília. Mas ninguém é obrigado a crer, porque o reino de Deus não é um reino de palácios, como está bem previsto no Apocalipse também, que não teria nem um templo o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de luz, de energia, que eu transmito para os que vêm me procurar, eu ensino eles a desfrutar da energia, da luz, do poder de Deus. Porque o poder verdadeiro não é material. O poder de um tijolo, por exemplo, o poder do paralelepípedo. Ele só serve para, por exemplo, tu pega ele ou para construir uma casa, ou joga numa pessoa e mata. Agora o poder de Deus não, ele é avassalador. O poder de Deus, ele atinge toda a dimensão terrestre e todo o universo, porque ele é o Senhor do universo. Antes de receber a mensagem que seria o Filho de Deus, o senhor se considerava, acredito, era um ser humano como todos. Eu queria perguntar se quando o senhor recebeu essa mensagem, se foi difícil aceitar essa condição, essa realidade, se não passou pela sua cabeça a necessidade de que às vezes isso não fosse verdade. Como que o senhor lidou com essa notícia? Se eu tivesse recebido essa notícia assim, de repente, assim, teria provavelmente até me jogado num prédio para baixo, se eu recebesse essa notícia de repente. Mas não foi assim. O Senhor foi me preparando. Eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido. Eu falava só sobre o cosmos. Eu dizia que o cosmos era Deus. E eu ouvi desde criança a voz poderosa e imperativa que me mandava, mas não falava para ninguém que obedecia uma voz. Uma única voz poderosa. Aí quando me mandou jejuar em Santiago do Chile, lá em Santiago, que ele se revelou: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou teu Senhor e Deus, e tu és meu primogênito mesmo que crucificaram. Foi quando ele foi me preparando, e daí eu passei por um jejum. No jejum, quando ele mandou que eu levantasse de repente, eu não me amparei, minhas mãos não me ampararam, porque eu mareei, caí, quebrei o nariz, como podeis ver aqui. Isso tudo já está escrito tantas vezes, então não vou repetir de novo, que sofro tudo de novo. E daí daí para frente que ele começou a me revelar tudo sobre mim. Me disse que eu tinha que voltar a usar as vestes de outrora. É mesmo? Mesmo sobre o giro das porcelas humanas, disse o Senhor. Por quê? Porque ele disse que está previsto lá na Santa Bíblia, que lá está escrito que eu viria com tudo que eu tinha. As mesmas vestes. A última coisa que eu assumi foi a coroa, porque eu só assumi, porque depois de um ano que eu estava relutando, como é que eu vou usar? Eu usava com espinha, lá em pleno centro de Curitiba. E daí começou a cair meus cabelos, e eu disse: olha, me mostrou na televisão uma pessoa calva e disse assim: se tu, ou com deficiência capilar, como queiras, e tu, se tu não botar a coroa, não obedecer-me, tu vais ficar sem cabelo. Aí que eu falei, quem podia fazer minha coroa? Aí tinha um servente pedreiro que estava lá perto de mim, ele disse: esse aí vai fazer a coroa. E daí ele fez a coroa para mim, a primeira coroa, que tem até na internet, quem pode ver. Mais tarde,
Ele disse que estava na hora de tingê-la de branco, tingiram de branco. Mais tarde mandou que removesse os espinhos, que disse o Senhor que agora só ficaria com a coroa sem os espinhos, que estava terminando o tempo da minha reprovação. E por que tinha que usar a coroa? Ele disse, porque eu sou o único soberano coroado pelos inimigos, porque a coroa foi feita pelos meus inimigos. Ele simboliza isto, a minha condição de rei dos reis, que eu sou o único que foi coroado pelos inimigos, que geralmente os reis são coroados pelos súditos, pelos amigos, e eu fui coroado pelos inimigos no momento de escárnio. E ele disse que com isso também ele estava ensinando os que escarneceram de mim, como ele é poderoso, como ele pode transformar o deboche dos outros, o achincalhe contra o filho dele, em nobreza. E quando foi a primeira vez que o senhor apareceu na mídia, no Brasil? Quem foi o primeiro veículo que deu esse espaço para o senhor? Interessante essa pergunta, né? Tudo uma situação bem... A primeira vez que eu fui numa emissora de rádio falar foi em 1969. Estava para completar 21 anos. Em março de 69, uns dias antes de completar, na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, já que tu fizeste essa pergunta. Claro que eu fiz uns pronunciamentos contundentes lá, que eu não tinha conhecimento, que eu sou teodidata, fui instruído pelo Senhor, mas eu não tinha os conhecimentos técnicos, eu não tinha estudado como vós estudais. E daí, tanto é que a primeira vez eu nem sequer sabia que tinha que fazer uma pausa para o sonoplasta colocar os comerciais. Fui direto, ele ficou com raiva de mim, inclusive. Aí depois passaram, isso foi em 69, em 71... Cuidado do nosso diretor não ficar com raiva do senhor. Em 71, escuta só, em 71, já que tu fizeste essa pergunta, só para completar a televisão agora, que em 71... Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu fiquei numa situação em que eu não podia falar no rádio. Na última hora me impediram, daí Deus providenciou que eu falasse na TV Morena, canal 6 de Campo Grande. A primeira vez, então, eu nunca imaginei, até então eu pensava que eu via pela televisão, era preto e branco ainda naquele tempo, que televisão era para artista, enfim, e eu fui obrigado a falar na televisão. Daí que descobri que se eu fosse falar, sendo visto e ouvido, eu era mais aceito pela sociedade. Daí para frente, sempre falei no rádio e televisão, passei por mais de 300 emissoras de rádio e televisão em toda a América Latina e um bom pedaço da Europa. Nós ainda temos 2 blocos. Tá, pronto, acabou. Segura aí que a gente volta daqui um pouquinho, nós vamos conversar sobre política e economia com o Henri Cristo. Essa é a Web TV do Campus Online. Este é o segundo bloco da Web TV do Campus Online. Nós conversamos hoje com Henri Cristo. Henri, quanto custa manter a SOST, que foi a igreja que o senhor fundou aqui no Brasil? Bem, na verdade, em primeiro lugar, quero deixar claro que como a SOST é uma instituição mística, sem fins lucrativos, e que não se chantageia dízimo, não se cobra sacramento. Então, a SOST vive sob a égide da divina providência. O Senhor, meu Pai, aí que vem as pessoas que me conhecem a fundo, as pessoas vão dizer, então é legítimo. Porque o Senhor, meu Pai, é que inspira aqueles a quem Ele dá a saber quem sou, e eles se tornam provedores naturais, espontaneamente. Eles descobrem a vantagem de participar do reino de Deus, da consolidação e manutenção do reino de Deus. Então eles contribuem, se tornam provedores espontaneamente, mas só aqueles que ficam sabendo quem sou. Mas custa muito caro? Não, porque olha só, nós somos vegetarianos, todos. Nós temos horta, nós plantamos. Nós só compramos para comer o que não era ali. Nenhum deles são tudo voluntários. Nenhum dos que estão lá vivendo na SOST são, digamos assim, remunerados. Nenhum deles demanda, vivem pelo amor de Deus, só para servir o Senhor. Minha discípula mais antiga está com 30 anos comigo, E está de idade tem? 83. Então ela vive lá também, cuida da horta. Então quer dizer que todos os que estão comigo, por isso que eu disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu quando vou na mídia eu chamo todos, mas daí a escolha quem faz é meu pai. Ele é que escolhe, como é que ele escolhe? Fazendo aquela pessoa ver quem sou, fazendo ela vir se manifestar, tornar-se benemérito, mas ele, o Senhor, pessoas anônimas que eu nem conheço pessoalmente, que elas
pede a bênção, tem um horário que eu dou a bênção, fico lá no sacrário, dando a bênção pelo viva voz para os que vêm naquele hora das 5 às 6, que peço ao Pai a bênção, e pronto. E agora, então é tudo muito simples. E outra coisa, como a SOS não é uma instituição ambiciosa, entendeu? Não tem ambição de construir mega... Não. A maior prova da minha honestidade, da minha sinceridade, são os anos que a SOS existe. Em 1982 ela foi fundada, sediada em Curitiba durante 24 anos, e ela está até hoje, ocupa aqui uma área na Nova Jerusalém de 20 mil metros quadrados, entende? E não tem mais nenhum outro irmão. E Brasília é o palco político do nosso país. Qual que é a sua relação com as autoridades, os governantes da terra, se o senhor se diz o Filho de Deus? Bem, não é muito diferente de há 2000 anos. Eu continuo em minhas pregações ensinando a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho uma consciência mística, e na minha consciência mística eu fui instruído pelo meu pai que ninguém consegue subir ao poder sem a permissão dele, que ninguém consegue fazer nada sem o consentimento de Deus. Mas Deus permitiu então que tantos políticos ruins fossem eleitos? Porque o povo escolheu assim, o povo, então daí... A voz do povo é mesmo a voz de Deus. Efetivamente, eu tive que aceitar isso já há 2000 anos, esqueceu que eu disse para Pilatos, quando eles falam, defenda-te. Não terias, por acaso, a consciência de dizer que eu posso te crucificar ou te condenar? Eu disse assim, nenhum poder teria se não te fosse dado do céu. Disse. E não falei, não me defendi. Porque eu tenho consciência que nenhum governante pode, durante os 15 anos que eu esperei pacientemente, o poder judiciário, com todo o marasmo, decidir que eu não era falso ideologicamente, não reclamei para ninguém. Nem paguei ninguém para fazer isso. O meu processo foi atendido por um jurisconsulto que, por ideal, me serviu. Ele cuidou da parte jurídica, por amor a Deus, a meu pai, que Deus o tem em sua santa paz. Agora já desencanou, o tempo já passou, né? E o senhor nunca pensou em se candidatar a um cargo eletivo? Ia dar muita visibilidade, porque na missão de instaurar o reino de Deus na terra, se o senhor fosse um deputado, tinha até foro privilegiado. Fizeram esta pergunta essa semana, ainda numa entrevista longa que eu dei de 29 respostas na internet por uma mídia eletrônica, uma revista, como é o nome dela? É uma coisa assim. Está lá, 29 perguntas respondidas. Então o que acontece? Que eu vim com o mandato do Pai. Eu tenho que ser coerente com o que já ensinei há 2000 anos, que ninguém serve a dois senhores. Como é que eu posso me candidatar a alguma coisa aqui e servir ao meu pai e ainda os ditames do mandato que eu conseguiria, digamos, aqui na terra? Não dá. Então o que eu posso, conforme já respondi nessa entrevista e respondo aqui de novo, é quando o povo brasileiro saber, compreender minha condição, o que eu posso é aconselhar os governantes que me solicitarem e até indicar o candidato futuramente, mas enquanto que o povo não enxerga que eu estou aqui, não vê quem sou, porque meu pai não permite que veja, porque a hora que ele abrir o olho o povo vê. Eu cumpro a minha missão sossegadamente, serenamente. Eu não me impressiono nem um pouquinho encontrar com pessoas que olham para mim, uns balançam com a cabeça, ou que riem. Não, faz parte. Você vota em? Sim, eu votei agora recentemente. Em quem você votou? Eu voto em secreto, né, meu filho? Eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que eu vou revelar o voto? Não dá. O senhor disse que o Brasil é a herança que o pai deu ao senhor. O que o senhor espera dessa governante que vai governar o Brasil nesses próximos 4 anos? Espero que Deus a inspire, a ilumine, não importa qual seja a crença dela, que ela faça o possível para melhorar a vida do povo que a elegeu. A única coisa que eu espero é que ela seja inspirada por Deus, que Ele a ilumine, passar o período da campanha, aquela onda toda, que ela saiba escolher bem seus ministros, e que eles também sejam inspirados para fazer um governo, diante desse caos que está o mundo, pelo menos o menos pior.
Que seja um governo equilibrado, um governo... porque ela tem que administrar um país com leis obsoletas, um país com leis esdrúxulas, um país que se comprazem em fazer leis para violá-las, entende? Cujos legisladores se comprazem em fazer leis para depois violá-las. Então ela vai ter que se adaptar. Um país que tem uma meia democracia, que na democracia completa não existe obrigatoriedade do voto, porque o voto, na democracia completa, o povo no poder. E daí quem mandaria o povo votar? Deixa o povo votar por conta própria. Mas como aqui é assim, então ela vai ter que administrar um país assim. Espero que Deus a inspire, a ilumine, depois de ela ter sofrido bastante na vida dela. E quem sabe lá, ela pode fazer alguma coisa importante, usando o dom natural da intuição feminina, né? Fazer um bom governo. Nessa campanha o senhor estava falando muito rapidamente, o aborto e a religião foi um tema que marcou a campanha eleitoral de 2010. Eu queria perguntar especificamente sobre o aborto. O que o senhor pensa? O aborto não é uma questão de religião. O aborto atualmente, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra, é uma questão de saúde pública. Nisso ela foi muito coerente, a eleita, a presidente eleita, quando ela disse que são milhares e milhares de pessoas que têm que abortar clandestinamente, pondo em risco a vida. Então que ela disse que ela jamais vai botar na cadeia essas pessoas que estão abortando clandestinamente fora da lei. Então ela foi muito coerente no pronunciamento dela. O aborto, repito, não é uma questão de religião, e sim uma questão de saúde pública. A princípio, eu seria contra o aborto, porque o ideal seria que ninguém precisasse abortar. Mas já que existe o problema, já está bem consolidado o processo de fecundação desordenada, descontrolada, então entre os males o menor, que é aquelas pessoas, a mulherzinha, menina de 15 anos ficou grávida, não tem como manter, etc., que ela interrompa a gravidez. Agora o equívoco está na interpretação das palavras, que dizem que ela mata uma criança. Não, ela interrompe a gravidez, ela apenas interrompe a gravidez, ela elimina um embrião que acabou de ser formado. Okay. Então não tem espírito, porque o espírito só se aposta do corpo, do nascituro, por ocasião do momento em que ele aspira o primeiro hálito de ar vivificante, porque lá na placenta, no meio da água, o espírito não vive. Ele tem manifestação, ele se move, tudo lá dentro, mas com os estímulos da gestante. Isso é uma história comprida, um assunto profundo. De novo, eu prometo... O senhor poderia contar o seu site, onde as pessoas podem ir atrás das perguntas que nós não vamos conseguir fazer lá aqui. Está explicado tudo, incristo.org.br, se tiver lotado, incristo.net. Pronto. E por último, Incristo responde ainda. Né? Mas a gente volta daqui um pouquinho no terceiro bloco. Nosso internauta vai carregando aí, porque daqui um pouquinho a gente vai falar de 2012 e de mundo digital. Henri, pede para eles continuarem com a gente. Bom, meus filhinhos, que apesar que estou nessa posição virtual, não posso vê-los, mas vislumbrando através da cortina mística vossos espíritos, convido-os a ficar escutando até o fim da minha entrevista, pelo menos. Essa é a Web TV da Campus Online, a gente volta já. Nós estamos chegando no último bloco da Web TV do Campus Online com Henri Cristo. Henri, existe uma profecia maia que diz que em 2012, dia 21 de dezembro, o mundo vai acabar, vai acontecer grande finalização de mais um ciclo da Terra e que serão mudanças drásticas. O que vai acontecer em 2012? Bem, essa profecia... Primeiro quero dizer que há 2000 anos eu falei, a quem me perguntou quando seria o fim do mundo, eu disse o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Só o meu Pai sabe. Continuo coerente com o que eu falei, só que quero salientar que o mundo se acaba para todos os dias. Lá no Rio de Janeiro o mundo se acabou para várias pessoas esses dias. Cada um daqueles que passa na bala perdida, o mundo se acaba. E os que estão de frente da bala também se acabam. Então, essa é uma outra coisa. Agora, o fim do mundo caótico, deste mundo caótico, através da hecatombe nuclear, que é inevitável, isso aqui é melhor nem eu saber. Em 2012, haverá de tanto falar, vai acontecer alguma coisa
notória. Mas não que é o fim do mundo. Não, é que projetaram para o cosmos tantas vezes. Vai o 2012, filme e tal. Então alguma coisa pode acontecer no céu. Pode até um avião Titanic cair no mar. Eu estou fazendo uma metáfora, né? Um avião Titanic pode cair no mar, por exemplo. Eu estou agora pronunciando uma metáfora. Mas a gente pode ficar tranquilo, não vai acontecer. Não existe uma data para o mundo acabar, uma data física. E Deus, por misericórdia, que não manda nenhum profeta dizer o dia e a hora. Por misericórdia até. E os profetas que ficaram dizendo data, etc., uns quase foram lixados. Aquele Miller, fundador da igreja adventista, quase lincharam ele, quando ele deu mais uma data e nunca aconteceu. Daí eles teve que se refugiar num templo batista. A primeira vez que o senhor esteve na Terra, o Espírito foi em Adão, não foi? A primeira vez como ser humano. Porque ninguém é obrigado a crer. Mas todos nós viemos evoluindo. Primeiro um réptil rastejante, evoluiu até chegar a macaco, que é a teoria de Darwin. Então não é teoria, é uma inspiração. E ele nada mais fez do que ratificar, confirmar o que Anaximandro, há muitos séculos, há milênios, havia já falado. Anaximandro foi um filósofo grego, que há milhares de anos... O que ele dizia? Ele já disse sobre isso tudo que eu estou falando agora. Vai lá estudar o que ele falou, para tu ver que está tudo certinho. O Darwin apenas ratificou. Mas aí o senhor veio como Adão, e aí diz a Bíblia que Adão cometeu o pecado original, e aí foi então o senhor vindo. Eu que te falo sou espírito. Eu que te falo fui Adão, primogênito de Deus, depois Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora ainda. Então é óbvio que fui eu. Aí compreendereis com a minha resposta por que da crucificação e por que não me defendi. Eu sim que induzi, através de exemplo, a humanidade a escravidão da carne. Então, por isto que quando fui crucificado eu não reclamei. E por isso é que é um equívoco dizerem os embustólogos, que se dizem teólogos, que Jesus Cristo foi crucificado inocente. Não, ele estava apenas resgatando o pecado que a humanidade cometera por minha indução nos tempos de Adão. Então Deus foi bondoso e misericordioso, permitindo que num só momento, só numa crucificação, resgatou tudo. Agora quem pecou depois disso, pecou por conta própria. Os que se dizem religiosos dizem, não, agora Jesus já pagou, nós podemos fazer o que quiser aqui e já está perdoado, Jesus já pagou. Não, o que fizerdes agora, os vossos pecados devereis expiar sim, será catalogado no vosso registro karmático e tereis que prestar conta sim, se não der conta nessa encarnação, noutra. Mas a lei do talião é eterna, também conhecida modernamente como lei do karma. Então tu sempre terás que resgatar os teus pecados e compreendereis por quê. Se nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, porque uma pessoa que não cometeu nenhum crime no momento leva uma bala perdida. Por que uma pessoa sofre um ataque violento, morre sem ter cometido nenhum crime? Porque ele estava resgatando uma das vidas que ele ceifou, que ele devia para a lei do karma, conhecida nos tempos bíblicos como lei do talião, uma vida por uma vida, entendeu? Então tu mata 100 pessoas, né? E agora tu leva só um tiro na cabeça, por isso dá só um tiro, e daí tu faz, quem vai pagar as 99 vidas outras? Tu volta aqui, reencarnas, renasces, e daí vais, de repente, quando tu não espera, vais pagar aquela dívida. Aí o senhor veio numa geração agora conectadíssima com a internet. Como é que a internet está no dia a dia do senhor? Nós apuramos, são mais de 4.000 amigos no Orkut, quase 2.000 seguidores no Twitter. O senhor tem o hábito de acessar todas essas... Eu vejo sim, só que eu não me dou com esses teclados, mas tem quem faça por mim, né? Então eles me mostram e eu vejo, né? Acompanho tudo, eles me mostram. Eu vou lá, olho, eles trazem para mim um pequeno computador e eu acompanho tudo que acontece no mundo. Sou obrigado, inclusive na SOS, diferente do que podem pensar alguns. Conta um pouquinho do dia a dia, como é que o senhor vive lá? SOS, todos meus que vivem dentro dos muros da SOS são instruídos por mim que devem assistir um noticiário, no mínimo um jornal de noticiário, no mínimo por dia,
para não ficar alheio à realidade contemporânea. Qualquer noticiário. Claro, eles podem escolher daí, se quiser assistir dessa ou daquela rede. Mas tem que assistir um noticiário. Eles aprenderam desde que chegaram na SUST, há muitos anos atrás, que é fundamental, porque ainda assim eles só vão ver as notícias que foram liberadas, aquelas que não dá para esconder, que o restante tudo não aparece, né? Mas pelo menos eles podem ver alguma coisa e fazer suas próprias conclusões, chegar às suas próprias conclusões. Então, inclusive, por que o senhor participa de programas de humor? muitas vezes as pessoas podem dizer e falar assim, por que ele vai lá, não fere credibilidade da imagem? Essa é a pergunta boa. Essa é uma boa pergunta. Porque enquanto os programas asposamente chamados sérios não têm espaço para mim, ou não têm coragem de me apresentar, ou não têm autorização, que vocês pensam, estudando jornalismo, que não existe censura no Brasil? O Brasil vive uma censura rigorosa, pelo menos no que concerne ao Filho do Homem. Então, no programa de humor, que pensando, bom, ele está lá no programa de humor, né? Tudo é brincadeira. Vocês já notaram que quando eu estou lá no meio deles, mas sou ligeiramente, sutilmente diferente deles? Já notaram isso? Tem até no parque aquático. Já notaram que eu estou lá, participo, aceito o convite, tenho amizade com eles, tenho um carinho muito grande por eles. Não só de uma cadeia, mas de outra, os que vêm na minha presença. Só que eu estou lá, mas não mudo minha condição. Recentemente, não sei se vocês viram, eu fui lá em São Paulo, né, convidado, e eles me respeitaram o direito de escolher o lugar mais alto para ficar para embocar o meu pai na hospedagem. Falando só um pouquinho de censura aí das redes de televisão, nós recebemos uma pergunta do Twitter de @MOArruda, que pergunta o seguinte: qual é a posição de Henri Cristo sobre a democratização da comunicação? Em ter mais vozes, em que as pessoas possam... A comunicação deveria, sim, ser rigorosamente democrática. Deveria. É quase uma utopia isso, é claro. Querer que a comunicação fosse democrática, né? É quase uma utopia, porque o homem sempre acaba se deixando corromper, né? Sempre o dono de uma mídia acaba cedendo pressão daqui e de acolá. Mas o ideal seria, para ser verdadeira democracia, a comunicação deveria ser livre. Mas no Brasil não é. Todas as pessoas pudessem ter uma todos os termos que digamos assim, a triagem, a seleção fosse feita pelo cosmos. Que, digamos, tu não pudesse ter uma emissora, então é porque tu não pode. Mas se tu pode ter, tu comunica, entende? Então agora, porque a seleção ocorreria naturalmente, entende? Agora, o que importa mesmo, na minha ótica, é que não existe nenhum com a tesoura da censura. Porque eu aceito o boicote que me é imposto pela desinformação organizada, porque ainda assim, que me boicote, que estão proibidos pelos donos das igrejas de me mostrar nos programas considerados ortodoxos, mas, pelo menos, ninguém vai decidir quando é que eu vou falar, por exemplo, num programa de humor. Entendeu? Porque aí, lá no meio dos humoristas, eles me olham, o povo que ouve. Pô, muitos dizem, mandam muitas mensagens para mim, você não acha que está denegrindo a imagem, a imagem que tu estás formando está sendo denegrida com o programa de humor? Eu digo, não, primeiro que eu não estou formando imagem nenhuma, não. Minha imagem já é milenar, ela já existe há milênios, e eu não estou conquistando ninguém, não quero conquistar ninguém. Por que então o senhor Então vou lá para cumprir o que meu pai disse que eu tenho que cumprir, o que está na Bíblia, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então eu vou lá, falo, vejam-me, e depois os meus filhos, eles viram meu rosto e ouviram minha voz, que eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Eles me ouvem e veem quem só tem acesso à internet, onde aí sim a censura inexiste. Na minha página eu falo o que bem entendo, não é verdade? Então a pessoa tem chance de saber onde é que está o meu endereço eletrônico. Se eu pudesse nesses programas só ficar assim, me olhava, só dizer, olha, o endereço eletrônico do Indra é isso. Pronto, não precisa nem falar. Entende? Só que eu falo, respondo perguntas, tudo, e participo das coisas. Quando eu fui na televisão, eu sempre digo para eles antes de ir. Eles dizem, olha, você pode vir aqui, o produtor diz, mas não vai ter que fazer nada contra a tua vontade. Pronto. Então, como eu
O senhor teria uma televisão, se pudesse, uma emissora de TV? Jamais, minha jamais. Não, eu nunca vou possuir bens materiais, nunca. Eu não possuo bens materiais, nunca vou possuir. Meu único bem material é minha túnica, porque eu não tenho. O dia que eu aceitasse ter uma televisão, um automóvel meu, apesar que pensem que os veículos que eu ando é meu, mas está no nome da instituição. Então, se eu tivesse qualquer bem material, eu seria despojado imediatamente dos poderes espirituais que meu pai me investiu, porque ele me deu poder espiritual e disse que eu não posso me comprometer com a vida material. Né? Então, meu único bem material é meu corpo e a veste que está sobre ele. E mais uma pergunta via Twitter, e sobre a descriminalização das drogas, o que o senhor pensa? O que eu penso é o que eu vejo. E o que eu vejo é que a droga criminalizada, eu nunca usei, mas a droga criminalizada, ela gera o traficante. Não existiria nenhum traficante de narcotráfico, até o nome diz narcotráfico, nenhum traficante de droga, se ela fosse tributada pelo governo e que ele pudesse comprar em qualquer lugar o comprador. Aí não haveria o traficante, e daí então não haveria o aliciador. Porque o aliciador nasceu da proibição. É que vocês são jovens, não sabem, mas pesquisem na história que em 1929, em Chicago, Alfonso Capone, mais conhecido como Al Capone, ficou bilionário, riquíssimo, porque proibiram o uísque lá. Com uma tal de lei seca, famigerada lei seca lá. E daí nasceram, então, começar por ele, os traficantes de uísque. Então ele ficou de dono de Chicago durante um bom tempo. Depois morreu com sífilis na prisão. Mas não conseguiram nunca encontrá-lo pelos crimes dele. E sim porque ele sonegou imposto. Pegaram ele na sonegação de imposto. Então vocês analisem bem. Que se a droga fosse bem tributada, em vez de, e daí do tributo tirar dinheiro não para fazer festas, e sim para manter clínicas que pudessem recuperar as vítimas, que é irreversível a maldição da droga, que era uma coisa que faz mal. Então daí gastava metade do dinheiro arrecadado com tributo para recuperar os escravos, os incautos que caíram nessa armadilha, e a outra metade para fazer uma publicidade bem rigorosa, bem forte, para ninguém mais cair na armadilha. Pronto, acabou o problema da droga, mas só que ou são cegos, ou há interesses escondidos nesse império das drogas. Eu estou vendo uma espécie, parece uma coisa assim, uma bizarra, o que eu vejo acontecer agora no Rio de Janeiro, né, que estão, digamos assim, combatendo as drogas. Então, o problema todo é este: se você proibir amanhã de comprar formicida na farmácia, vai nascer um traficante de formicida. E muitos vão tomar formicida daí para frente porque é proibido. Então a proibição gera o agente traficante, o agente que vai aí mas se eu faz de conta que sou um estudante, como tu és, e eu sou traficante de droga. Okay. Eu chego para ti e digo assim: escuta, dá uma cheiradinha aqui. Que vai ver que é bom e tal, mas se eu sei que depois tu vais poder comprar ali na esquina o produto, eu ia te dar para cheirar a droga? Não. Então, não teria lucro nenhum. E eu gostaria de ter muito mais tempo para conversar com você, mas a gente tem que encerrar aqui. Primeiro, um agradecimento do Campus Online por ter aceito o nosso convite de vir aqui até o UNB. E eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar uma bênção final, uma mensagem final. Eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos, tá? Ninguém é obrigado a crer, mas essa é uma forma de despedir, né? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos. Até sempre. Muito obrigado por ter acompanhado nossa entrevista. Continue acessando o Campus Online. Até mais.